O Word é uma das ferramentas mais desprestigiadas por todo mundo. Por quê? Porque todo mundo fala assim, o Word é fácil, o Word é simples, você vai lá, digita um texto, imprime e pronto, acabou. Tem muito que aprender no Word. E aí o Word talvez seja o recurso no computador que a gente menos usa, porque todo mundo acha que não tem muito que aprender sobre ele. Só que as pessoas vêm reclamando, né? Esse Word às vezes é meio estranho, às vezes ele faz umas coisas que eu não gosto. O Word parece que tem vida própria, parece que ele faz tudo sozinho, e tem coisas que ele faz que eu não quero, e dá nos nervos esse negócio. Então, eu quero mostrar para vocês como é que eu digito um texto agora organizado, tabulado, bonitinho, para que fique uma informação bastante profissional. Então, nesse exemplo simplesinho, eu vou colocar aqui umas frutas, vou digitar aqui uma relação de frutas, eu quero essa relação de frutas no centro, legal, aqui não teve muito segredo, vou alinhar de novo à esquerda, porque eu quero agora começar a relação de frutas. Minha primeira pergunta, quero fazer uma tabulação, uma lista de frutas, onde eu vou colocar o preço das frutas do lado esquerdo da tela, o nome das frutas do lado esquerdo da tela e o preço das frutas do outro lado. 2 coluninhas. Só que eu não queria começar bem aqui no alinhamento da margem. Eu queria começar mais ou menos aqui. Aliás, para que a gente saiba exatamente que aqui é esse que eu estou mostrando aqui com o mouse, eu queria que aparecesse uma régua aqui. Alguns de vocês que trabalham com Word, a régua aparece, outros a régua não aparece. E para simular a dificuldade que todo mundo tem quando a régua não aparece, eu fiz a minha sumir para que eu faça ela aparecer uma vez na vida, depois nunca mais eu vou precisar fazer isso. Pergunta para todo mundo, inclusive se vocês quiserem responder algumas coisas pelo bate-papo, a aula vai ficar mais compartilhável, a aula vai ficar mais animada. Então vamos lá, como é que será que eu faço para exibir esta régua do Word aqui? Eu vou na guia exibir, legal, e aí eu habilito régua. Pronto, a minha régua apareceu aqui, eu nunca mais vou precisar fazer isso aqui, porque o Word descobriu o jeito que eu gosto de trabalhar, e assim fica fácil eu fazer agora o layout que eu quero. Por exemplo, eu gostaria de escrever, vou até dar um enterzinho aqui, eu gostaria de escrever o nome da fruta aqui no alinhamento 3 da régua. E o meu cursor está aqui, bem no 0 da régua. Eu queria fazer ele chegar aqui no 3. Como é que você agora... Queria até que você respondesse no bate-papo, ou até com o microfone, se for o caso. Como é que você chega o cursor um pouquinho para a direita? Como é que você tira ele daqui e leva ele um pouquinho para a direita, aqui bem no elemento da régua? Como é que você chega ele para lá? Eu tenho certeza que ninguém está pensando aqui na nossa aula, ninguém está pensando em fazer assim, né? Digitar um monte de espaços até chegar ali no 3 da régua. Isso aqui é uma coisa que não se faz porque demora muito tempo, não se faz porque não funciona na hora de imprimir. Então tenho certeza que ninguém está pensando em empurrar esse cursor para lá, apertando aqui o espaço. Legal. Então como é que você faz isso? Você aperta a tecla Tab. Eu apertei Tab, mas não chegou no alinhamento 3 da régua. Tá faltando, vou até subir um pouquinho aqui para você enxergar, ó. Não chegou no alinhamento 3 da régua. Vou apertar mais um Tab. Ainda não chegou, tá no 2,5. Tá faltando um pouquinho para chegar lá. Vou apertar o Tab mais uma vez. Passou. Não deu certo. Então, poxa, não tá dando certo esse negócio. Não tá dando certo porque a gente ainda não usou um recurso que é essencial do Word. Eu vou desfazer tudo que eu fiz. Vou apertar backspace, até voltar lá grudadinho aqui, de novo aqui na margem. E vou falar para o Word que eu quero que quando eu apertar o Tab, eu quero que ele apareça aqui no 3 da régua. Cliquei, coloquei um símbolozinho de tabulação na régua. Tá vendo ele aqui, ó? Um Lzinho. Agora quando eu apertar o Tab, o cursor pula para lá, exatamente no ponto que eu queria. Legal, aí eu vou digitar aqui morango, pronto, então eu consegui digitar morango bem naquele lugar. É a Tereza, a Paula falou agora há pouco que era tabulação, legal. Tereza, você falou para puxar pela régua, não ia dar certo, Tereza, porque se eu puxasse pela régua por aqui, ó,
Até ia funcionar sim, mas daqui a pouco eu vou colocar um preço aqui. Então aí não vai dar muito certo, não vai dar muito certo. Não vai dar muito certo fazer isso aqui. Legal, tá bom. Por isso que eu não puxei pela régua. Eu quero agora colocar o preço do morango no elemento 12 da régua. Como é que a gente fez mesmo? Eu vou clicar aqui no 12, marquei esse ponto no 12. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou apertar Tab. Cheguei lá. Pronto, aí eu vou colocar o preço do morango, sei lá quanto está o morango, eu vou cobrar aqui R$ 3,90 para o nosso morango. Legal, maravilha. Agora, Francine, que bom que eu estou vendo que você está dando bastante palpite aí. Eu até poderia mexer com isso, que bom que você está falando, vou até aproveitar as suas ideias aí no bate-papo e vou continuar aqui o exemplo. Quer ver uma coisa, Francine, até para criar um problema aqui. Eu vou apertar um Enter. A tabulação continua valendo. Eu vou apertar Tab, digitei mais uma fruta, uva. Vou apertar o Tab mais uma vez, ele pula lá certinho para o lugar que eu tinha pedido para ele ficar, porque eu tinha tabulado a régua. Vou colocar aqui o preço da uva, a uva vai estar mais cara que o morango, legal. Vou fazer só mais uma, que eu quero dar um problema, quero criar um problema aqui. Vou apertar aqui, abacaxi. Pronto, Tab, eu vou comprar um abacaxi no supermercado Chicoso. A Steph, que está aí nos ouvindo agora, a Steph mora lá em Perdizes, e lá em Perdizes tem uns supermercados meio caros. E a Steph foi lá comprar o abacaxi e ela pagou R$10 pelo abacaxi. É um verdadeiro abacaxi, esse é um abacaxi difícil da gente comer, Steph, tá difícil. Agora tem uma coisa que eu não estou gostando nesta minha relação de frutas aqui. As frutas estão todas alinhadas pela esquerda, morango, uva, abacaxi. Só que os preços estão alinhados também pela esquerda. E tá estranho. Quem aqui é da turma daqueles que tem toque, que tem tudo certinho, deve estar doido para fazer vírgula, ficar embaixo de vírgula. Essa seria a solução para resolver esse problema aqui. É legal que a Tereza está falando que ficava dando enter e nunca dava certo de primeira. Que legal, Tereza. E agora, como é que eu vou fazer para resolver esse problema que está aqui? Como é que eu vou fazer para a vírgula ficar embaixo de vírgula? Veja, pessoal, o problema é o seguinte. Quando eu cliquei aqui na régua no 3, ele colocou esse símbolozinho pela esquerda, tabulação pela esquerda. Quando eu cliquei aqui no 12, ele colocou esse símbolozinho aqui, esse Lzinho aqui, ó. Por que ele colocou esse símbolozinho? Porque aqui, nesse canto esquerdo, ele está me avisando, olha, se você clicar, eu vou tabular tudo pela esquerda. Mas eu não quero que aqui seja tabulado pela esquerda. Aqui eu quero que seja tabulado pela casa decimal, pela vírgula. O que eu vou fazer então? Bom, primeira coisa, eu quero mexer agora em todos esses 3 parágrafos. Então a primeira coisa que eu vou fazer é falar para o Word, eu vou corrigir esses 3 parágrafos. Então a primeira coisa que eu fiz foi selecionar os 3 parágrafos. Aí eu vou clicar nesta tabulação, ou nesta, tanto faz, eu só tenho 2, então eu vou clicar 2 vezes na tabulação que está no 3 ou na tabulação que está no 12. Vou clicar na do 12, pronto, cliquei. Apareceu o quadrinho tabulação, mostrando que eu tenho tabulação no 3 e mostrei que eu tenho tabulação no 12. A do 12, acabei de clicar nela agora, está errada, porque a do 12 alinha tudo que eu digitar pela esquerda. E eu queria que o Word alinhasse tudo que eu digitei aqui pela casa decimal, pela vírgula. Agora que eu entrei nesse quadrinho e cliquei em OK, veja só que interessante, tudo está alinhadinho pela vírgula. Era exatamente o que eu queria. Pronto, consegui uma tabulação certinha. Legal, veja. Vamos imaginar o seguinte. Eu estou fazendo de conta que a Rose, que está agora esfregando o olho, ela tá vendo essas 3 frutas aí e tá fácil enxergar. Se eu pergunto para a Rose, qual é o preço da uva? Ela vem aqui, olha, a uva está escrita aqui R$4,50, pronto, resolveu. Agora imagina se essa fosse uma relação de frutas com 50 frutas.
Aí eu vou pegar o preço da fruta aqui do lado esquerdo e vou pegar aqui, mas tem 50. A minha vista pode embaralhar quando eu estiver procurando o preço. Seria legal que eu colocasse aqui uns pontinhos, assim. Claro que ninguém está pensando em fazer isso que eu vou fazer agora, mas eu tenho certeza que ninguém está pensando em fazer isso aqui. Isso aqui vai dar muito trabalho, vai demorar demais, e não é isso. Nosso objetivo aqui é conseguir produtividade aqui na nossa aula. Então, como é que nós vamos fazer isso aqui? Tem um jeito fácil de resolver essa história aqui. Então, o que nós vamos fazer? Na verdade, eu quero mostrar para vocês que é tão fácil que eu quero fazer isso aqui em dupla, eu quero fazer em diálogo. Está na hora do professor André Leal, que trabalha comigo, entrar aqui na nossa explicação. André, então, como é que você faria, André, para colocar esses pontinhos aí sem ser daquele jeito manual que eu fiz aqui? Porque isso aqui está muito errado. André, o que você faria aí? Primeiramente, bom dia a todos os alunos que estão aí participando com a gente. Chegamos na última aula, né? Bom, vamos lá. O que acontece? Primeira coisa que a gente faz é selecionar o que a gente quer. Então, se a gente for lá e selecionar essa lista, né? A partir da seleção a gente consegue fazer essas alterações. Assim como o Fernando pontuou anteriormente, eu tenho os sinaizinhos de tabulação. Eu tenho tanto aqui no 3 quanto no 12. Qualquer um dos dois que eu clicar 2 vezes vai me permitir fazer a alteração que eu preciso, tá? Então eu cliquei aqui no 12, já apareceu. Vou clicar no 3 aqui só para vocês verem que tanto faz, vai dar na mesma. Bom, legal. André, legal que você fez aí, André. Quer dizer, você acabou de mostrar, provar para todo mundo que clicando no 3 ou clicando no 12, vai aparecer o quadro de tabulação com as 2 tabulações que eu tenho, a do 3 e a do 12. Legal, gostei disso, André. Vai em frente, desculpa interromper. E olha só, gente, eu não quero colocar o preenchimento até o 12, certo? Eu quero que ele saia aqui, por exemplo, do morango e vá até o valor, que começa na tabulação que está em 12 centímetros. Vou clicar aqui em 12 centímetros, legal. Uma vez que eu cliquei nele aí, é só ali embaixo, ó, preenchimento. Está me dizendo que não tem nenhum preenchimento. Então, ao invés de apertar, igual o Fernando fez, 1 por 1, imagina uma lista com 100. Eu vou ficar até amanhã apertando. O que eu faço? Escolho esse daqui que já é pontilhado. Coloquei o número 2. Quando eu der um OK, ele já vai automaticamente preencher toda a minha lista. Certo, pessoal? Oh, legal, André, gostei. Quer dizer, agora você viu como foi fácil, e que é melhor ainda, né, André? Se eu tivesse feito a coisa do jeito certo, ou seja, se eu tivesse feito o que você falou logo de cara, logo assim que eu digitei morango, se eu já tivesse mudado a tabulação para preencher com pontinhos, as demais frutas que eu fosse digitar, olha aqui, eu vou dar um Enter. Estou apertando um Tab. Legal. Aí eu vou escrever aqui, sei lá, uma banana tab, já sai pontilhado, porque você, André, me ensinou a colocar os pontinhos aí, fica muito melhor. Eu vou digitar aqui um preço, não vamos fazer uma banana, um preço de banana, vai colocar aqui R$1,90, pronto, melhorou o preço aqui da banana. Quer dizer, acaba sendo muito simples fazer isso, é muito prático, como falou Artemisa. Artemisa, que bom te ver aí na aula de novo. O meu irmão, Fernando Aurélio, está perguntando, tem como pôr em formato de tabela? Tem sim, Lelo, meu irmão eu chamo de Lelo, tem sim como colocar em formato de tabela, mas aqui, Lelo, eu optei para não colocar numa tabela, porque eu só quero fazer uma tabulaçãozinha assim, simplesinha. A tabela, se eu colocasse aqui, iria ocupar muito espaço em termos de kbyte. Meu arquivo de Word ia ficar mais pesado. Por isso que eu acabo não colocando na forma de uma tabela. Se você quiser que eu te mostre como faz para colocar em tabela, fora de aula, porque eu não quero mudar muito aqui o rumo da nossa aula, eu te explico como faz isso. O que eu queria fazer aqui é o seguinte, Ana Cecília, que acabou de chegar agora na aula, que bom te ver aí, Ana. O que eu queria fazer agora aqui, para ganhar um 10 nessa história, é o seguinte, veja o que está acontecendo. Eu estou fazendo de conta que eu digitei aí 50 frutas, ficar só nessas 4, para a gente não perder muito tempo digitando aqui, e aí, depois que eu imprimi, ou depois que eu fiz isso no formato PDF, eu dou uma olhada nas frutas e falo assim, não, tá legal isso aí, tô gostando. Mas o preço das frutas, R$3,90 do morango, R$4,50 da uva, é muito importante nesse relatório que eu estou construindo. E eu queria que eles ficassem em negrito. Todos os preços. Claro, o problema é que se eu tivesse feito como meu irmão falou agora há pouco, se eu tivesse numa tabela,
Era só selecionar a coluna de preços. Pronto, teria resolvido esse meu problema se eu tivesse ido na pergunta do meu irmão, Fernando Aurélio, na tabela. Mas não fiz uma tabela. E eu não consigo selecionar os preços, porque isso aqui é parágrafo. Ele seleciona tudo. E claro que ninguém está pensando em agora, eu não vou também selecionar um por um, chegar esse aqui, fazer negrito, esse aqui, fazer negrito. Vai demorar milhões de anos, porque eu tenho 50 frutas, não gostei. O que eu queria agora é dar um jeito de selecionar na vertical, só os números. Felizmente o Word facilita muito a seleção na vertical. Quase ninguém sabe fazer isso, quase todo mundo faz 1 a 1. Quer ver que interessante? Selecionar na vertical no Word é muito, muito simples. Os passos são: passo número 1 para selecionar na vertical. Aperta a tecla Alt. Acabou. Não tem mais passo, é só isso. É simples assim. Quer ver uma coisa? Eu vou apertar a tecla Alt, não vou soltar. Acredite em mim, meu dedo está lá no Alt. Enquanto eu estou com o dedo no Alt, olha aqui que interessante, selecionei na vertical. Pronto! Agora é só aplicar o formato que eu quiser. Não vou nem aplicar negrito, eu vou aplicar o vermelho para você ver que ficou mesmo vermelho. Ficou muito fácil fazer isso. Muitas vezes as pessoas colocam assim lá no Word, alguma coisa assim, ponto, e coloca algo, 2 ponto, 3 ponto, e depois quer colocar os números em negrito para destacar. Aí seleciona 1 por 1. Ora, com a tecla Alt, você seleciona na vertical. Só para ver se isso aqui está funcionando. Alguém sabia que dava para selecionar na vertical com a tecla Alt, além da Idelma? A Idelma já falou que não conhecia essa técnica e ela achou fantástico. A Adriana também não sabia. Que legal que o pessoal está gostando aí. A Flora também não. Legal. A Tereza foi até mais enfática. De maneira nenhuma eu sabia. Rose, você lembra que você falou para mim que tem muita coisa para aprender? Esse pessoal que está falando comigo agora, Rose, a Adriana, a Flora, todo mundo usa o Word legal, direto. E a gente acaba, e a Francine falou que ela ficou tão emocionada, e o Word dela também ficou emocionado, que o Word até travou. Legal. Então a gente vive aprendendo. Isso aqui é bem legal. Pessoal, veja, agora dá uma olhada numa coisa aqui interessante, antes que alguém me pergunte. Eu vou até desfazer, que eu quero tirar uma dúvida. Como é que eu fiz agora há pouco? Alt. Selecionei. Legal. Eu selecionei algumas partes dos pontos. Tá vendo que eu selecionei um pouquinho do ponto aqui? Eles ficaram quando eu cliquei em vermelho, os pontos não ficaram em vermelho, mas eu selecionei. Ué, não entendi. Por que eles ficaram vermelhos? Você não selecionou? Então, não ficou em vermelho. Tá, legal. Quer ver uma coisa? Eu vou fazer ficar em vermelho. Quer ver uma coisa? Eu vou fazer ficar em vermelho agora. Eu vou clicar aqui e vou pegar vermelho. Pronto. Clica. Agora ficou vermelho. Ué, por que será que tem hora que fica vermelho e tem hora que não fica vermelho? Esse é o segredo que eu queria passar para vocês nessa aula. A gente entender a lógica do Word. Desfiz. Porque, veja, alguém me viu digitar esses pontinhos aqui? Não. O que eu fiz para que o ponto... Eu vou fazer mais um aqui. Eu vou colocar uma fruta aqui, caqui, que está terminando a época de caqui. Como é que os pontinhos apareceram? Quando eu aperto Tab. Aí eu vou colocar aqui o preço do caqui. Como é que eu faço para os pontinhos ficarem em vermelho também? Eu tenho, quando eu clicar aqui, tá vendo esse símbolozinho aqui, esse P ao contrário? O nome dele é mostrar tudo. Cliquei. Ele me mostra coisas que normalmente eu não vejo. Então, como é que eu digitei agora há pouco o caqui? Caqui, eu apertei Tab e depois apertei 3,70. Vou apertar o Alt agora. Arrastei. Se eu soltar o mouse aqui, o vermelho só aparece nos pontos. Vou desfazer. Vou apertar o Alt de novo. Só que agora eu estou selecionando inclusive as setinhas que representam a tabulação. E agora, se eu apertar em vermelho, os pontinhos também ficaram em vermelho. Então, não é que o Word faz coisas que eu não quero, a gente precisa entender a lógica dele. Quando eu seleciono com o Alt a tabulação, o pontinho também fica vermelho. Quando eu não seleciono a tabulação, os pontinhos não ficam vermelhos. Quer eu esteja vendo ou não. Então vou fazer pela última vez, porque a gente já passou 1 minuto do término da aula. Vou fazer pela última vez. Fiquem em vermelho, pronto, tá aqui. Fiquem em negrito, só para caprichar, pronto, agora tá aqui. Legal, pessoal.